E vem conferir a análise do capítulo 14 de Boruto 2 Blue Vortex. E eu finalmente consegui ler o capítulo 14 de Boruto 2 Blue Vortex. E assim a gente pode continuar a nossa análise semanal, mensal de Boruto. E aí que esse capítulo 14, ele finalmente chega num ponto que muita gente esperou que o capítulo passado acontecesse, que é o interrogatório do Boruto. Afinal, há dois capítulos atrás, prometeram que o próximo seria o interrogatório. Mas ele fez uma coisa bem interessante, que foi focar num flashback para dar um contexto um pouco maior do que o Boruto fez nesse período que ele estava fora, do que realmente ir direto para o interrogatório para dar um contexto maior. E aí a gente chega no interrogatório. O interrogatório será feito pelo Konohamaru e ele, fora quem está assistindo, é o Shikamaru e também o Ibiki. O Ibiki, para quem não lembra, ele é quem realmente faz o interrogatório na Vila da Folha. Ele apareceu pela primeira vez lá no exame Chunin, quando ele fazia aquela primeira prova que era para ver quem era a melhor pessoa que conseguia copiar do outro sem ser percebido. E isso é muito interessante. O Ibiki sempre foi vendido como um grande interrogador, mas a gente nunca viu ele interrogando ninguém. E aqui a gente vai conseguir ver isso. Ele, obviamente, a gente não vê porque ele é mais agressivo na sua abordagem. E também colocar o Konohamaru para poder abordar o Boruto é uma coisa muito interessante, porque eles são praticamente mestre e também aprendiz, porque ele é o líder do time do Boruto, do Mitsuki e da Sarada, mas também tem uma coisa a mais, que seria o Konohamaru, ele é visto como o irmão mais velho pro Boruto, porque o Konohamaru, ele vê o Naruto como o irmão mais velho. Então é muito interessante ver a escolha de quem está no interrogatório. Isso eu gostei muito, em questão de linguagem, em questão de visual, em questão da representatividade que tem aquilo, é muito bom pro universo de Boruto. Mas antes de começar realmente o interrogatório de Boruto, a gente vai para uma parte médica para saber o que aconteceu com o trio Inoshikasho, onde a gente vai ver quem que está bem, quem que não está, e a Sakura tá como médica, está cuidando de todo mundo. Além da Sakura, que fala que todo mundo está bem, menos o Yonoichi, que é o que sofreu mais, a gente acaba vendo que também tá a Himawari feliz que todo mundo tá bem, e aí não preocupado, afinal o pior da situação é o seu filho. Bom, e aí começamos realmente o interrogatório do Boruto. E a primeira coisa que eles queriam saber é quem são aquelas pessoas que estão lá com aquele manto. E ele explica o que ele sabe sobre eles. Ele fala que são pessoas que realmente vêm da árvore, que são pessoas que têm uma ligação com as 10 caudas, e ele fala que o motivo deles estarem na vila é porque cada uma daquelas pessoas, já que pegou o corpo de cada pessoa, eles precisam realmente pegar um sentimento forte daquela pessoa para poder se tornar completo. Então por isso que as pessoas fortes que eles estão atrás era o próprio Boruto, era a Sarada, era o Konohamaru, porque para aquelas pessoas que eles dominaram o corpo, seriam pessoas que têm uma ligação forte. Então isso acaba tendo um choque para eles, pra gente só é uma repetição de informação. É o que eu falo, Boruto 2 Blue Vortex, o autor tem um problema grave em como ele vai conduzir sua história. Aqui, por exemplo, ele está tratando o público como se fosse um que não vai entender. Em interpretação de texto, isso já estava muito óbvio, mas o mangá é muito expositivo, e o autor deixa ser muito expositivo. Com isso, muitos capítulos acabam ficando chatos e arrastados. Isso acontece bastante aqui, porque é uma informação que a gente já sabia, ele poderia cortar, deixar muito mais subentendido, mas não, aqui ele tem que explicar tudo. Parece que ele mostrou um capítulo e ele tem que explicar tudo e tudo de novo, porque ele acha que o público não vai ter uma capacidade de interpretar algo óbvio. E aí a gente corta pra cena do Kawaki, do Daemon e da Eida. E os três estão conversando e falando como que o Boruto vai revelar pra todo mundo o grande plano. E aí logo depois disso o Kawaki fala que não vai acontecer, que isso não faz diferença, que seu objetivo é matar o Boruto. Logo depois ele foca pra fora dessa casa que eles estão conversando e vê que o Mitsuki tá do lado de fora observando. E isso é muito interessante, porque se fosse o Mitsuki de antes, ele seria uma pessoa que iria ouvir e iria só concordar, porque o Kawaki quer botar o Boruto. Só que depois que o Boruto encontrou com o Mitsuki e teve a luta, e o Boruto falou um pouco sobre o que é o sol pro Mitsuki, ele mudou de ideia. Então o Mitsuki ouvir essa conversa não é bom pro Kawaki, porque ele mais confirmou o que o Boruto estava falando do que realmente ele ficou mais do lado do Kawaki, e isso vai fazer muita diferença pro capítulo a partir daqui. Logo depois disso, o capítulo volta pro Boruto, que ele acaba falando um pouco mais sobre o que é o Jura. O Jura é o grande líder deles. E depois que ele fala que ele pode ser a única fonte e a única forma de fazer com que eles acabem derrotando aqueles inimigos. Porque o Jura, diferente dos outros que são praticamente, usam o corpo de outras pessoas para ficar mais forte, o Jura ele é uma reencarnação das 12 caudas. Então se você matar ele, todas as árvores em sua volta vão ficar
fraco, e com as árvores fracas, aquelas pessoas que são só clones vão acabar se destruindo, vão acabar não continuando a partir dali. Então essa é uma revelação. E depois dessa revelação, eles saem desse assunto, chega pra próxima parte do interrogatório, que é porque ele foi traíra e porque ele matou Naruto e Hinata. E o Boruto fala que ele não matou nenhum dos dois, ele só deixou eles escondidos por um tempo, e aí eles falam que agora vai começar a investigação de verdade, e o Ibiki entra na sala. E é uma grande revelação, porque ele falou que realmente não matou, mas ele em nenhum momento entregou o Kawaki. E aí entra o Ibiki dentro do interrogatório, e ele acaba batendo no Boruto bastante, porque ele sabe que só assim ele vai fazer a revelação. E o Ibiki, como eu falei, ele é a pessoa que interroga através da tortura. E logo depois disso, quando você sai disso, o Shikamaru percebe que ele não vai ter solução, ele liga uma ligação direta mental Kaino, onde ele fala que ele precisa entrar para conversar com o Boruto, para dar um jeito do Boruto sair dali sem ser machucado ou sem revelar nada. Aí, vendo o estado do Inoishi, ele acha que o Shikamaru está errado, porque ela não sabe qual que é o verdadeiro objetivo dele, e ela fala que o Boruto é um traíra e que ela não vai apoiar. Eles têm uma discussão, e a partir daí, como amigos, eles acabam não conversando mais. Aí ele resolve não ajudar o Shikamaru, e o Shikamaru resolve ter que resolver sozinho. O Branco Shikamaru é um dos personagens mais inteligentes de Boruto, de Naruto, se não for o mais inteligente. Ele pensa rápido, ele fala pro Ibiki que o Boruto não vai falar através da dor, ele teria que falar através do veneno. E o veneno quem tem é o Mitsuki. Nesse ponto eles chamam o Mitsuki, e o Mitsuki vai entrar na sala para interrogar o Boruto. Entrando na sala, ele passa pelo Shikamaru, o Shikamaru dá uma missão para ele, e entrando na sala, o Boruto já acaba provocando o Mitsuki, falando o que é o sol do Mitsuki. E ele entra naquele modo sábio dele, que sai o fogo, que a cobra fica mais forte, e a partir daí, o Konohamaru até fala pra ele se acalmar, que ele vai matar o Boruto. Ele chega perto, e enquanto ele finge que vai bater no Boruto, a cobra acaba usando a senha, e ele acaba soltando o Boruto, que rapidamente acaba fugindo dali. E o Mitsuki também dá a dica que as roupas dele, a arma dele, tá tudo num lugar na sala do lado. O Boruto acaba fugindo, pegando a roupa, e acaba a participação do Boruto no capítulo. Logo depois, o Shikamaru acaba sendo julgado, e o Mitsuki também, pelo descontrole, ter deixado o Boruto fugir, parece que é um grande fracasso, e o Shikamaru volta para sua sala. Nesse ponto, a Sarada e a representante chegam perguntando pro Shikamaru como foi o interrogatório. O Shikamaru acaba, na hora que vai explicar, recebendo uma ligação, e é do Kankuro. E o Kankuro fala que a Vila da Areia foi atacada, e que nesse ataque, tanto o Gaara como seu filho adotivo Shinki acabaram perdendo e ficaram presos em árvore. A diferença é que o Shinki acaba, depois disso, renascendo como mais um integrante daquele grupo que agora é os vilões principais de Boruto, e aí termina o capítulo dessa forma. Bom, isso acaba até confirmando uma teoria de quando saiu uma imagem de todos estavam juntos, parecia muito que um dos personagens era o Shinki, filho do Gaara, e agora se confirmou essa informação. Bom, um capítulo que não foi ruim, foi só mediano, mas é um capítulo que ele mostra o quanto Boruto Two Blue Vortex é um mangá fraco, porque se o mangá fosse muito bom, esse capítulo seria um capítulo mediano, bom de transição, mas o mangá tá tão fraco em certos pontos que fica só um grande capítulo para um mangá fraco, porque ele é um capítulo que ele tem uma grande repetição de informação sem atualizar e melhorar a história. Ele é um capítulo que não leva a muito lugar, então isso também vira um problema. Coisa que esse capítulo apresentou, que o Shikamaru tem dúvida se o Boruto realmente é amigo ou não. Isso o Shikamaru tá fazendo faz 3 capítulos. O Mitsuki resolveu ajudar o Boruto, mas isso ele já fez do outro capítulo também, ele já falou que iria fazer isso. Você também tem o Konohamaru e todo mundo em dúvida do que ele é, achando ele traíra, reforçando isso. Isso já é verdade. O Kawaki, o Daemon e a Eida discutindo um pouco que eles sabem qual caminho que vai seguir, que é a morte do Boruto. A gente já sabia. Então é um capítulo que ele meio que reafirma informação. Se esse mangá fosse feito semanalmente, esse capítulo faria total sentido. Seria um capítulo a mais, que seria meio que para organizar a casa, fazer uma transição para um próximo arco, e ao mesmo tempo você também explicaria algumas coisas que passaram muito tempo. Já que o capítulo é mensal, só parece que é um capítulo de repetição de informação. É um capítulo arrastado, é um capítulo que realmente ele é expositivo, e ele trata até o espectador como burro em alguns momentos, porque ele repete informações que não são necessárias. Pra mim, esse capítulo não é ruim de novo, mas é um capítulo que poderia ser muito melhor do que ele foi. É um capítulo que mostra o tão grande que o Boruto poderia ser, o potencial que essa obra tem, mas o quão fraco ela é. Um capítulo dispensável, mas que o pior, ele nem é tão ruim. Ele é o melhor do que muito capítulo que saiu recentemente de Boruto, que mais uma vez trabalha com um capítulo genérico, que não leva a nada, e que termina com, mais uma vez, com um gancho para te empolgar a ver o próximo capítulo, porque o capítulo em si, a história, não te empolga tanto. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou de Boruto Two Blue Vortex capítulo 14? Você gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.